Comecinho do programa, lembrei para você, hoje é o Dia Mundial do Rim. Você sabe por que essa data é importante, meu amigo? Você sabe por causa de quê? Os rins são os órgãos vitais que filtram o sangue, eliminando todos aqueles resíduos tóxicos e também faz esse equilíbrio dos líquidos do nosso organismo. Isso sem contar sobre a conscientização, a importância da saúde renal e da prevenção de doenças renais. Nós vamos ver agora a professora Fabiana, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. É no mês de março que nós comemoramos o Dia Mundial do Rim, que esse ano, em 2025, será no dia 13 de março. Essa campanha visa conscientizar a população sobre a doença renal crônica, que é assintomática até os estágios avançados, ou seja, o paciente não sente nada quando está no início da doença. É por isso que é tão importante que a população de risco dose a creatinina no exame de sangue, faça o exame de urina para o diagnóstico precoce da doença. Hoje nós temos um arsenal terapêutico enorme que pode prevenir a evolução da doença, fazer com que essa doença evolua o mais devagar possível para a doença renal crônica terminal, que é quando o paciente precisa fazer hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. E qual seria essa população de risco? Seriam os pacientes hipertensos, os diabéticos, os pacientes idosos, os que têm doença cardiovascular, como infarto ou derrame, e aqueles que têm história familiar de doença renal crônica. Se você faz parte desse grupo de risco, dose a sua creatinina, faça o exame de urina e diagnostique precocemente a doença renal crônica. E não se esqueça, tome bastante água, de preferência sob orientação do seu médico, porque a água é vida. Exatamente. Nós também conversamos com a estudante de jornalismo, Ana Júlia Bellini. Ana foi diagnosticada ainda criança com necrose crônica dos rins. Ela destacou algumas das situações que precisou passar por ter apenas 11% de funcionamento desse órgão tão importante. Vamos ver. Meu nome é Ana Júlia Bellini, eu tenho 22 anos e aos 4 anos eu fui diagnosticada com necrose crônica do meu rim esquerdo em 64%, o que significa que esse meu rim só funciona 11% e o outro rim precisa funcionar muito mais para poder compensar essa defasagem. Como eu fui diagnosticada muito cedo, os meus pais tomaram medidas na minha rotina e na minha vida que fizeram com que eu pudesse conviver com esse diagnóstico sem que prejudicasse minha saúde. Eu nunca bebi refrigerante e não bebo. Eu não como comida ultraprocessada, eu não como fast food, porque o nível de sódio dessas comidas são altíssimos e poderia prejudicar a minha saúde renal. Eu tomo desde criança, uma vez por ano, durante 3 meses, antibiótico profilático para que impeça qualquer outro tipo de infecção e que aquela necrose suba ou aumente. E tomo cuidados, assim, eu bebo muito mais água do que a maioria das pessoas. Geralmente uma pessoa bebe 2 litros, eu bebo 3, 4 litros de água, e por aí vai. Olha só, a importância de tomar água. Tem participação também na pergunta do dia, mas antes a gente vai mostrar também um pouco da programação que a Prefeitura de Juiz de Fora está realizando hoje e amanhã por conta desse Dia Mundial do Rim. São várias, né? As programações são diversas e a gente também vai mostrar para você qual que é essa programação também que é prevista para hoje e amanhã, a programação no Pan Marechal. Gostaria de convidar toda a população para a campanha do Dia Mundial do Rim, que acontece na quinta e na sexta-feira dessa semana, no dia 13 e 14 de março. É uma campanha de conscientização sobre doença renal crônica. A intenção é informar a população sobre esse diagnóstico, que é uma doença que em fases iniciais ela não dá grandes sintomas e ela vai causar grandes sintomas em fases mais avançadas. E aí na fase inicial, quando não tem sintoma, quando a gente diagnostica numa fase mais inicial, a gente pode iniciar medidas de prevenção e evitar a progressão da doença. É importante a gente reconhecer os grupos de risco para a doença renal crônica. Quem são esses pacientes? São pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, paciente com algum histórico familiar de doença renal, algum histórico de doença cardiovascular ou pacientes idosos com mais de 60 anos. Então esses pacientes devem ser avaliados no sentido de ver como está o funcionamento do rim. E aí esse exame é feito através da dosagem do sangue de um marcador que chama creatinina sérica, entre outros exames, para a gente ver como está o funcionamento do rim. É importante que a gente faça esse diagnóstico precoce, mais uma vez reforçando, para a gente evitar a progressão da doença e aí evitar a necessidade de tratamentos mais invasivos e a gente conseguir qualidade de vida, menor morbidade, menor mortalidade para esses pacientes.